Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Pedimos por gentileza que liguem os celulares ou coloquem em modo silencioso, por favor. Obrigado. Para dar início, vou fazer uma página do Vida Feliz, de Walter Franco, do Espírito Santo de Anjos, lição 128, em seguida faremos a prece inicial. Há um sol brilhando dentro de ti. É a presença do Cristo no teu coração. Não implante a claridade com as nuvens do mau humor, da revolta, da insatisfação. A luz que vem do exterior clareia, mas projeta sombra quando enfrenta qualquer obstáculo. O teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina dentro para fora, em jogos abundantes. Usando o combustível do amor, tua luz será sempre mais poderosa, irradiando-se, abençoada em todas as direções. Permite, pois, que brilhe a tua luz em toda a parte. Vamos fechar nossos olhos. Querido Jesus, aqui estamos mais uma vez nesta casa, Senhor, agradecidos pela oportunidade de estudarmos um pouco mais dos seus ensinamentos. Temos certeza absoluta que tudo que vai ser nos passado nessa noite será muito útil em nossas vidas. Que possamos estar atentos a tudo. Muito obrigado, te pedimos vontade ao auxílio para que nos toque tudo. Que assim seja, graças a Deus. Agora temos os desafios de trabalho. Estão sendo reiniciadas reuniões públicas do céu. Quintas-feiras às 9h30 e sextas-feiras às 20 horas. Mas continuamos acompanhando a situação da pandemia e, se for o caso, podemos recuar a qualquer momento em que houver necessidade. Aliás, todos os cuidados que estamos tomando aqui no céu podem e devem ser levados para o nosso dia a dia. Se a pessoa estiver febril a partir de 37,5, assim como se estiver com sintomas de resfriado ou gripe, não deverá ir ao céu, procurando se resguardar em casa e se cuidar. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo, amor recomendado por Jesus. Portanto, não deixemos de nos vacinar. Isso é algo muito importante. Há algo sedento espalhado pelos espaços do céu, à disposição de todos, mas quem preferir pode trazer seu próprio frasco de álcool. Pedimos aos irmãos que permaneçam de máscara o tempo todo e evitem ficar circulando pelas dependências do céu, desnecessariamente. Apenas o dirigente da reunião e o expositor poderão retirar suas máscaras no momento que estiverem falando, sempre de trás da mesa. É permitido a entrada de crianças, mas com o uso de máscara a partir de 6 anos. Como a princípio não haverá evangelização infantil, elas ficarão sob inteira responsabilidade dos pais, devendo também evitar ficarem circulando pelas dependências da instituição. Os irmãos que possuem garrafas de água para monetizar e purificar deverão mantê-las consigo. Pedimos aos irmãos que tragam em casa suas garrafinhas de água para beber. O nosso bebedouro, situado no pátio dos fundos, estará disponível apenas para as pessoas poderem encher suas garrafinhas. Devem-se evitar aglomerações de pessoas, grupos ou rodas de conversa ao máximo possível. Para os irmãos que necessitarem dos dias de reuniões públicas, temos o atendimento fraterno através do diálogo. Quintas-feiras a partir de 9 horas e sextas-feiras a partir de 18h45. Basta chegar cedo e solicitar esse atendimento fraterno na recepção. Bem, agora chegou o momento mais esperado da reunião. Vamos chamar a nossa irmã Fátima
Fátima Gostoso é trabalhadora aqui na casa e hoje estamos dando continuidade à mesma educação espírita. E o tema da noite, doutrina espírita, é uma luz na escuridão? Paz e alegria a todos os corações, amigos, sejam muito bem-vindos. Então, todo mundo aí já refletiu um pouquinho sobre essa pergunta, né? Doutrina espírita é uma luz na escuridão? É sobre isso que nós vamos conversar essa noite, para a gente pensar, será que é uma luz? A doutrina espírita é realmente uma luz na escuridão? Começando pela página lida, já deu uma dicasinha, né? Mas nós temos André Luiz, espírito, através de Valdo Vieira, ele trouxe uma comunicação para nós. 20 serviços que o espiritismo faz por você. 20 serviços. Então, André Luiz, ele traz 20 reflexões para que nós possamos pensar um pouco sobre esse tema. Se a doutrina espírita é uma luz na escuridão. O primeiro item, ele coloca: integra você no conhecimento de sua posição de criatura eterna e responsável diante da vida. Então a gente já começa, André Luiz já começa mostrando para nós a questão da responsabilidade. A doutrina espírita, ela é esclarecedora e por isso ela já nos traz a questão da responsabilidade, porque o conhecimento, a sua posição de criatura eterna e responsável diante da vida. Nós somos os responsáveis por tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas esse foi o primeiro item de André, né? Vamos ver o que mais que ele nos coloca. Não quer ir. Não quer ir. Vai ter que bater lá. Expõe o sentido real das lições do Cristo e de todos os outros mentores espirituais da humanidade, nas diversas regiões do planeta. Então, André coloca, ele expõe o sentido real das lições do Cristo. A doutrina espírita vem nos esclarecer todos os ensinamentos do Cristo, vem tirar mais ainda o véu da palavra, vem nos esclarecer essas questões que muitas das vezes, através das parábolas que Jesus contava, ficou assim um pouco obscuro, sem muito entendimento. E no Evangelho segundo o Espiritismo e em algumas outras obras, vem mostrar-nos a clareza dessas parábolas. Qual é a finalidade daquela história? O que Jesus queria contar para a gente, dizer para nós a cada parábola que ele contou para nós. Então, a doutrina espírita vem mostrar a realidade das lições do Cristo. Assim como outros irmãos também vieram trazer através de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco. Nós temos várias obras subsidiárias que também vêm nos esclarecer sobre o nosso comportamento, sobre como nós devemos agir no nosso dia a dia. Aí André continua: suprime-lhe as preocupações originárias do medo da morte
provando que ela não existe. Então, um item muito importante, né? Porque quantos de nós, né, pensamos com relação à morte e muitas das vezes sentimos um medo. O que vai acontecer? O que vai ocasionar? Como será? Vai acabar tudo? Tudo vai ter fim com a morte? Não vamos mais nos ver? Eu não verei mais meu filho, os meus entes queridos, os meus amigos? E aí a doutrina espírita vem esclarecendo que a morte é somente física, só desse corpo que estamos habitando momentaneamente, que nós somos espíritos que tivemos um início e não temos fim. Nós estamos sempre em evolução permanente, estamos sempre aprendendo, adquirindo novos conhecimentos, e esses conhecimentos da doutrina espírita vão nos consolando a respeito da morte, que nós não ficamos presos naquele corpo depois da morte, nós continuamos a nossa caminhada, mas André não para por aí. Revela-lhe o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. Então, um princípio fundamental da doutrina espírita, a lei da reencarnação, que é a lei da justiça divina. Através da reencarnação, podemos entender as desigualdades sociais que acontecem. Porque muitas das vezes, sem a reencarnação, fica um pouco difícil a gente entender porque alguns dos nossos irmãos, né, nascem com problemas mentais, problemas físicos, dificuldades, né, para adquirir novos conhecimentos. Se eles partissem do nascimento a sua primeira existência, aí a gente pensaria assim, poxa, mas como é que Deus escolheu A, B ou C para nascer dessa forma e D, E, F nascendo de outra? Somente a reencarnação vai nos elucidar essas questões, que nada acontece por acaso, que as desigualdades sociais são muitas das vezes para que a gente também possa evoluir, porque a finalidade da reencarnação é a nossa evolução. Nós não reencarnamos para sofrer, nós não reencarnamos somente para sentir dor, porque se fosse assim, Deus seria injusto. Não, Ele nos dá a oportunidade de resgatarmos tudo que nós fizemos em algumas existências e que não foi legal, não foi bom. E nós, através da nossa consciência, a gente percebe que realmente eu preciso pedir perdão, eu preciso me redimir com aquele a quem eu magoei, com aquele que eu fiz sofrer. E aí Deus nos dá essa oportunidade da reencarnação, de começar uma nova existência, resgatando tudo que nós deixamos para trás. Mas é sempre para o nosso bem. Então André coloca mais esse item, né? Confere-lhe forças para suportar as maiores vicissitudes do corpo, mostrando a você que no instrumento físico nos reflete as condições ou necessidades do espírito.
Olha que coisa profunda, né? Então, olha só que André coloca para a gente. Ele confere forças para suportar as maiores vicissitudes. Então, a doutrina espírita, com seu esclarecimento, ela nos dá força, nos dá coragem para continuarmos lutando, para continuarmos caminhando para o nosso melhoramento. Então, a doutrina espírita, ela nos fortalece e mostrando a você que no instrumento físico nos reflete as condições ou necessidades do espírito. Porque muitas das vezes nós realizamos coisas, ou nosso orgulho, a nossa vaidade, nós nos achamos superior a tudo, nos achamos o dono do mundo e muitas das vezes não amamos o nosso irmão, não sabemos amar, não conseguimos construir esse sentimento do amor. E a gente só constrói esse sentimento amando e sendo amado. E em alguma razão, em algum momento, eu posso ter escondido esse amor de tal forma que eu acho que eu não amo ninguém, que eu não preciso de ninguém. E aí eu venho numa reencarnação necessitando do outro para sobreviver. E aí esse espírito preso àquele corpo, que não consegue se locomover, ele passa a sentir a presença do amor daquela pessoa para com ele. E esse contato, essa vibração, o faz crescer enquanto espírito. Então, nada acontece por acaso. Esse é um dos poucos exemplos que a gente sabe que já acontece com todos nós. Nós todos aqui estamos num caminhar, numa estrada aonde podemos usufruir dessas informações belíssimas da nossa doutrina espírita. E André continua: tranquiliza você com respeito aos desajustes da parentela, esclarecendo que o lar recebe não somente os afetos, mas também os desafetos, de existências passadas para a necessária regeneração. E aí a gente ouve, algumas pessoas, algumas famílias se queixando: poxa, eu dei tudo para meu filho e ele paga com ingratidão, eu não sei por que ele me odeia, parece que ele não me ama. E aí a gente às vezes se revolta, mas dentro da lei da justiça divina, a gente tem que fazer uma análise dessas questões, desse amor, do amor do Pai para conosco, onde Ele dá a oportunidade para que aquele irmão possa se redimir perante o seu filho. Porque às vezes não é o filho que tem que se redimir, é o pai, é a mãe, é aquela família, que pode ter acontecido em alguma reencarnação dele ter sido ludibriado por eles, ter sido enganado. E nós sabemos de uma história em que uma família, um dos irmãos mata os pais para ficar com a herança, e um dos irmãos também. E aí, em outras existências, depois de muito tempo, esse que foi usurpado,
ele retorna como neto daquele que lhe roubou. E esse neto é muito amado por esse avô, que deixa tudo para ele, que é o momento da remissão, deles conseguirem se verem como irmãos. Tudo são fatos que a gente tem que aproveitar. Não importa o que aconteceu. Se eu tenho dentro da minha família, como dizem por aí, né, a ovelha negra da família, a gente deve buscar não saber por quê. Porque se a gente tivesse que saber por quê, Deus não daria o esquecimento. Se Ele nos deu o esquecimento do nosso passado, é exatamente para que eu possa olhar para frente sem remorso. Mas nós ainda percebemos algo, uma não afinidade espiritual. Mas não adianta eu tentar descobrir por que fulano, eu não consigo lidar com aquela pessoa. Conhecendo a doutrina espírita, eu devo orar. Orar para que aquela pessoa, que se algum dia, em alguma existência, eu fiz o mal a ela, que ela possa me perdoar. Então eu orar sempre pelos meus inimigos, pelas pessoas que não têm um carinho para conosco, porque esse carinho vai ser construído no nosso dia a dia. Em algum momento ele foi rompido, mas não significa que será para sempre. Tudo tem conserto. Tudo a gente pode mudar a maneira de caminhar. E aí André continua: demonstra-lhe que o seu principal templo para o culto da presença divina é a consciência. A nossa consciência é o nosso templo para o culto da presença de Deus. É estarmos com a nossa consciência tranquila de que buscamos realizar o bem, todo o bem possível no nosso dia a dia. Ter a consciência tranquila significa a gente estar em conexão com Deus. Porque quando nós não temos a nossa consciência tranquila, elaboramos algo para alguém, ofendemos alguém, nós não gostamos nem de pensar muito no assunto. Então, quando eu não penso nesse assunto, eu também não penso em Deus. E aí não tem a conexão. Eu começo a me amargurar, até um dia em que eu percebo que aquela minha atitude não foi boa. E aí eu começo a pedir a Deus oportunidades para que eu possa me redimir com aquele que eu ofendi. E no nosso dia a dia, não é só em outras existências, no nosso dia a dia. Liberta-lhe a mente de todos os tabus em matéria de crença religiosa. Então, liberta-lhe a mente de todos os tabus em matéria de crença religiosa. Então, aqueles tabus de que, eu para orar eu tenho que estar de joelho, eu para orar eu tenho que estar numa casa, num templo. Não. Para eu orar, eu só preciso estar comigo, em paz, fechar os meus olhos e pedir a Deus o amparo para a humanidade, a benevolência para com meus irmãos. Então, aqueles tabus de que eu tenho que fazer isso, aquilo outro,
que nós aprendemos em tantas outras existências e reencarnações, a doutrina espírita veio derrubar esses tabus. Porque o mais importante é eu estar com a presença divina e a nossa consciência tranquila. Aí, no Livro dos Espíritos, na questão 672, a prece, proferida do fundo da alma, é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possam fazer. Então, a prece do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que qualquer oferenda. Porque em outros tempos, nós oferecemos tantas coisas para os deuses, né? Como nós erramos no passado, quanta coisa nós cometemos por engano, achando que dando oferendas para Deus, oferendas materiais, estaria agradando o nosso Pai Criador. Mas graças a Deus, com a doutrina espírita, foi tirado esse véu de que não existe coisa melhor para Deus do que uma prece profunda do fundo da alma. Quando a gente vai para dentro da nossa casa, a nossa casa interior, o nosso coração, e oramos a Deus, pedimos, agradecemos pela nossa existência, porque muitas das vezes nós pedimos mais do que agradecemos, mas nós também precisamos aprender a agradecer. Agradecer quando chove, agradecer quando faz chuva, agradecer pelos percalços da vida, mas que eu pude superar através das boas amizades, através dos amigos que me auxiliaram para que eu pudesse me reerguer daquela problemática daquele momento. Agradecer, porque nós nunca estamos sós. Deus não deixa nenhum dos seus filhos solitários, sozinhos. Por isso Ele deu a cada um o seu amigo espiritual, o seu anjo da guarda, o seu amigo protetor. E que muitas das vezes nós esquecemos disso. E aí ficamos solitários, até o momento em que nos conectamos novamente com Deus. Mas André não para aí. Elimina a maior parte das suas preocupações acerca do futuro além da morte. Então, a doutrina espírita, ela elimina a maior parte das suas preocupações. Porque a doutrina espírita mostra que nós seremos aquilo que somos hoje, que semeamos hoje. Nós vamos estar colhendo aquilo que nós realizamos no nosso dia a dia. Então a gente não passa mais a ter tanto medo de morrer esse corpo, porque nós, espírito, continuamos vivos. Eu, Fátima, continuarei no plano espiritual. Esse corpo vai para o sepultamento, para a sua transformação de matéria. Mas eu, Fátima, permanecerei. E aí o temor da morte, o futuro, o que vai acontecer, sempre vai depender do que nós estamos realizando na nossa caminhada. Se nós praticamos boas ou más ações. Se nós estamos seguindo os ensinamentos do Cristo ou não. É tão fácil? Não. Vai ter momentos em que nós vamos escorregar. Vamos ficar com raiva, né? Vamos achar que está sendo injusta a nossa existência aqui na Terra.
Mas quando a gente parar para pensar verdadeiramente, veremos que Deus nunca é injusto para com nenhum de nós. Nunca. Porque Ele é amor, Ele é sabedoria divina, Ele nos traz a paz. Dá-lhe o conforto do intercâmbio com os entes queridos depois de desencarnarmos. Esse item é muito interessante, porque a doutrina espírita, assim como outras religiões, nós temos os médiuns, porque o médium não só existe dentro da casa espírita. Todos nós temos um potencial de mediunidade. Só que tem um detalhe, ninguém pode sair daqui achando que a casa espírita vai oferecer o intercâmbio no momento que eu queira. Porque, como diz Chico, né? O telefone toca de lá para cá. Ele toca de lá para cá. Chico, ele escreveu muitas cartas de consolo para as mães que o procurou. Mas muitas outras mães não conseguiram receber a carta de Chico, dos seus filhos, porque não era o momento, porque aquele filho não tinha condições e não havia uma necessidade fundamental para receber. Então, existe a comunicação? Existe. Só que o telefone toca de lá para cá. Ninguém aqui vai dizer assim, não, eu vou fazer uma reunião mediúnica e seu filho vai dar comunicação. Nada disso. Se houver necessidade, se houver realmente um preparo, um momento que haja a necessidade de um esclarecimento, isso vai acontecer. Mas nós podemos também ter a tranquilidade que esse nosso filho está sendo amparado por Deus. Ele está bem, ele está sempre, e a gente vai orar por ele para que ele possa continuar na sua caminhada e não que ele fique preso junto de mim, porque os nossos filhos não são nossos, eles são empréstimos de Deus, que nos deu como uma responsabilidade para ajudar na sua caminhada aqui na Terra. Mas todos nós somos filhos de Deus. E no momento certo, na ocasião oportuna, eles retornam para o plano verdadeiramente espiritual e continuam na sua caminhada. Então, só gostaria que ficasse claro que dá-lhe o conforto do intercâmbio com os entes queridos depois da morte, mas não é a todo momento e não é quando a gente deseja, é quando realmente há uma finalidade maior. Entrega-lhe o conhecimento da mediunidade. Então a gente entende o que é a mediunidade, como é o processo desse intercâmbio, como que nós podemos lidar com essa mediunidade sem medo, porque a mediunidade é uma das formas do nosso caminhar, da gente poder progredir. E aí a gente tem esse entendimento que a mediunidade, a pessoa que tem a mediunidade, principalmente, como a gente diz, ostensiva, é para ajudar aos irmãos que ainda se encontram conturbados do outro lado, necessitando de uma palavra amiga, de um direcionamento, aonde ele possa se sentir querido e amado. Porque muitas das vezes ele ficou tão perdido aqui na Terra, em relação aos ensinamentos do Cristo, que ele está do outro lado também perdido, sem alcançar um direcionamento. E através da reunião mediúnica,
a gente pode, muitas das vezes, ajudar esses irmãos. Então, a mediunidade vem esclarecer, né, o porquê dessas comunicações, para que serve a comunicação mediúnica. Não é para saber se eu vou ganhar na loteria, se eu vou casar com um homem rico, se eu vou ter muitos filhos, etc. e tal. Não é para nada disso. Traça-lhe providências para o combate ou para a cura da obsessão. A obsessão é um item, assim, muito importante para todos nós. Mas só que ele é tão importante que não tem como a gente explicar isso numa reunião pública. Porque, através da doutrina espírita, a gente vai entender que esse combate à obsessão está na nossa transformação. A gente só combate através do amor. A obsessão não se combate com ódio, com raiva, é com amor. E a doutrina espírita vem nos esclarecer que tanto o obsediado como o obsessor são irmãos que estão doentes, necessitando de ajuda, necessitando de amparo para o seu progresso espiritual. Mas aí eu convido vocês para o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que vai voltar em fevereiro. E aí sim, nós temos o CI, que é o Ciclo Introdutório da Doutrina Espírita, que durante 1h30 a gente conversa sobre obsessão, os processos da obsessão. E aí a gente pode ter um maior esclarecimento de como combater esse processo de sintonia, porque a obsessão é uma sintonia do nosso pensamento para com o outro. Por isso a gente deve estar o tempo inteiro vigilante para ter uma boa sintonia com os bons amigos espirituais. Concede-lhe o direito à fé raciocinada. Eu não tenho fé por fé, eu raciocino. Existe uma lógica, existe o porquê das coisas, existe a causa e o efeito. Então, através de todos os ensinamentos da doutrina espírita, nós podemos pensar, raciocinar e perceber que essa nossa fé, ela tem um fundamento que nos encoraja a seguir em frente. Destaca-lhe o imperativo da caridade por dever. Então, é um outro ponto-chave da nossa doutrina, a caridade. Auxilia você a revisar e revalorizar os conceitos de trabalho e tempo. Fora da caridade não há salvação. Esse é o lema da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora de casa, é fora da caridade que não há salvação. Então a caridade é um ponto-chave, assim como a reencarnação, para nós entendermos o porquê de alguns sofrimentos, de algumas mazelas, de algumas questões sociais que a gente não consegue entender. E a caridade nos traz o caminho para nos modificarmos e nos aprimorarmos nos nossos sentimentos positivos. E quando ele fala do conceito de trabalho e tempo, algumas das vezes
nós justificamos não poder realizar alguma tarefa por falta de tempo, porque nós trabalhamos muito para ganhar o pão de cada dia, para sustentar a família. Mas se nós fôssemos fazer uma conta assim bem facilzinha, cada dia tem 24 horas. Se nós dormirmos 12 horas, que é um bom, né? É até demais dormir 12, porque geralmente os médicos pedem para dormir às 8 horas por dia, é um sono revigorante. Mas vamos fazer de conta que a gente dorme 12. 8 horas é a quantidade de horas de um trabalho para o nosso dia a dia. 8 para 12, faltam quantas horas? 4. Então nos resta ainda 4 horas. Ah, mas Fátima, eu preciso me divertir, né? Ir a um cinema, ir a um shopping, fazer compras, sim. Que eu gaste 3 horas por dia, estou falando por dia, para fazer isso. Ainda me sobra 1 hora. 1 hora para eu me doar ao meu próximo, a praticar a caridade por dia. E muitas das vezes não é nos oferecido um trabalho todos os dias, é oferecido uma vez na semana. E às vezes eu digo que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu não consegui ainda me organizar. É uma reflexão para cada um. Cada um vai ter que pensar no seu dia a dia, no seu planejamento, o que nós temos feito da nossa vida, porque fora da caridade não há salvação. E às vezes, uma palavra, 5 minutos, meia hora, que eu visite um abrigo, que eu converse com alguém, eu estou oferecendo um tempo para ouvir o meu próximo, para auxiliar o meu próximo. Porque caridade não é simplesmente doar coisas materiais, é doar o nosso tempo. Aí sim é caridade, é dar o que nos falta, é termos um planejamento para as nossas mudanças. Concede-lhe a certeza natural de que, se beneficiamos ou prejudicamos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando a nós mesmos. A doutrina espírita é isso, gente. Responsabilidade. Aí você vai falar assim, ai meu Deus, para que eu fui entrar nessa doutrina? Não quero mais não. Quer dizer que eu sou responsável por tudo, de bom e de ruim que aconteça comigo? Não adianta mais, nós já temos esse conhecimento. Somos responsáveis. E aí, a escolha é nossa. Se eu quero continuar escolhendo o caminho A ou o caminho B. A porta estreita ou a porta larga, né, Érica? Está lá no YouTube, em breve, a palestra da nossa irmã Érica, que foi realizada aqui ontem na nossa casa, a porta estreita e a porta larga. E essa porta estreita, ela pode ser um pouco difícil da gente penetrar, mas, com certeza, ela será muito mais feliz de se caminhar, porque a gente vai estar se vencendo, nunca vencendo o outro, nunca disputando com o outro. A gente vai estar lutando para nós nos melhorarmos, para que a gente possa progredir e sempre estar auxiliando o próximo e não virando as costas. Ah, mas eu já fiz o meu caminhar, eu já me sacrifiquei, eu já lutei, agora é ele que faça o mesmo. Isso se chama egoísmo. Por mais que eu tenha aprendido a lutar, eu devo continuar auxiliando.
Porque Deus está o tempo todo nos auxiliando. Imagine se Deus virasse as costas para nós que tantas vezes fomos malcriados, não é? E como é que nós podemos achar que o outro tem que caminhar agora sozinho? Não. A gente vai estar sempre ali dizendo para ele: se você precisar, eu estou aqui. Estarei aqui para te auxiliar. Porque Jesus disse: pegue a sua cruz e siga-me. Ele não disse que ia carregar a nossa cruz. Cada um de nós vai carregar a sua cruz, mas sabendo que Jesus está lá na frente, de braços abertos, para nos auxiliar nessa caminhada. Por isso temos o nosso amigo espiritual nos auxiliando. Garante-lhe serenidade e paz diante da calúnia ou da crítica. Então, com o conhecimento da doutrina espírita, a gente começa a se burilar. E aí a gente começa a encarar a crítica e a calúnia com outros olhos. Porque dói, né? Com certeza vai doer muito a gente ser caluniado. Ser dito para nós que nós fizemos determinada coisa e que a gente não tem a nossa consciência tranquila que nós não fizemos nessa existência. E aí eu tenho que encarar aquela pessoa que ainda nos vê como uma pessoa errada, com um passado tortuoso, perdoando, porque ele não conseguiu ainda enxergar a verdadeira pessoa que é hoje. Porque nós temos um passado. Esse passado está adormecido dentro de nós para essa reencarnação, para essa existência, para que a gente não sofra com as nossas lembranças. Porque seria muito triste se nós lembrássemos de tudo que durante tantas existências nós já praticamos. Mas não precisamos saber. Só precisamos saber que o caminho é o perdão e a caridade. Então, perdoar aquele que me calunia. Aquela crítica, eu verificar se realmente é uma crítica que vai fazer o meu crescimento. Porque às vezes dói. Quando um amigo, um verdadeiro amigo, chega perto de nós e nos diz determinadas questões que nós ainda não enxergamos que nós agimos dessa forma. Mas, sabendo da doutrina espírita, a gente pode começar a refletir sobre aquela crítica. Eu acho que essa pessoa tem razão. Eu ainda preciso melhorar nesse ponto. Eu ainda sou realmente isso. Então, eu vou agradecer a Deus por aquela pessoa ter passado pela minha vida e me dado esse toque. E eu não ter raiva, porque o outro me enxergou o meu defeito, que eu mesma não consegui enxergar. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele sabe o ponto, o momento certo em que Ele precisa auxiliar o seu filho, para que ele mude o seu percurso e entre pela porta estreita. Só que muitas das vezes nós não temos ouvidos de ouvir, nem olhos de ver. E a gente precisa ter coragem para a gente conseguir realizar tudo isso. Ensina você a considerar adversários por instrutores, que é semelhante ao que nós acabamos de ver. Porque muitas das vezes a gente acha que eles são nossos adversários, mas não são. Eles estão ali para nos auxiliar.
indiretamente, eles estão nos auxiliando. E às vezes diretamente também. Explica-lhe que por maiores sejam as suas dificuldades exteriores, intimamente você é livre para melhorar ou agravar a sua própria situação. Então, a doutrina espírita nos mostra que, por maiores que sejam as suas dificuldades exteriores, da sociedade, de trabalho, de família, todos os percalços exteriores, todos os problemas que acontecem ao nosso redor, intimamente você é livre. Livre para melhorar ou agravar a própria situação. Porque se eu tenho um problema familiar, eu posso agravar ou solucionar. Eu posso botar lenha na fogueira ou jogar água numa desavença, em algo que esteja acontecendo, que não esteja bom na vizinhança, na família, no trabalho. Quantas vezes a gente entra em atrito e aí vem uma pessoa e coloca lenha na fogueira. E tem uma outra que chega e fala assim: calma, não é bem por aí, releva, vai, pensa bem, vê os pontos positivos dessa pessoa. Aí a escolha é minha. Eu tive as duas oportunidades de escutar aquele que quer colocar lenha na fogueira e de escutar aquele que quer que eu aprenda a caminhar com Cristo. A escolha é sempre minha. A doutrina espírita, ela traz a responsabilidade para nós e não para o outro. Não existe a justificativa de dizer: eu agi assim porque fulano mereceu. Não. Eu agi assim porque eu sou assim. Porque se eu não fosse assim, eu não agiria dessa forma. Se eu já tivesse me vencido, em alguns pontos eu teria relevado. Então, a responsabilidade está sempre na gente. A escolha é sempre nossa. Patenteia-lhe que a fé ilumina o caminho, mas ninguém fugirá da lei que manda atribuir a cada qual segundo as suas obras. Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, cada um de nós vamos colher aquilo que nós realizamos, aquilo que nós fazemos. Assim como no início do nosso estudo, no Vida Feliz, na lição 128, o teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora, em jorros abundantes. Então, quando a luz está dentro de nós, ela não provoca sombra. E é isso que a gente precisa no nosso dia a dia, conseguir conquistar essa luz, que Jesus disse que todos nós somos luz. Só que muitas das vezes nós não acreditamos e permanecemos nessa escuridão. E a doutrina espírita, afinal de contas, é uma luz na escuridão? Essa é a reflexão que vamos carregar para os nossos dias. Muita paz a todos.
Agradecemos a nossa irmã Fátima pelo estudo de uma noite tão esclarecedor para todos nós. Irmãos, por enquanto, por medida de segurança, não teremos o passe individual de costume. Em vez disso, faremos o passe coletivo aqui no próprio salão, juntamente com a prece final. Portanto, pedimos aos irmãos que permaneçam sentados em seus lugares, se possível fechar os olhos, que vamos fazer a aplicação do passe agora no nome coletivo. Jesus querido, agradecidos estamos, Senhor, por tudo que acabamos de receber, pela vida, pelo ar que respiramos, pela família que temos, pelos amigos, pelos vizinhos, por tudo, Senhor, só temos a te agradecer, pois sabemos que tudo que acontece em nossas vidas é com sua permissão. Agradecemos também pelas provas que passamos e que temos que passar, Senhor. E nesse momento, através desse passe, temos certeza absoluta que estamos recebendo muito mais do que merecemos. Recebendo essas energias de amor, de paz, de refazimento, de saúde. Queremos pedir também, Jesus, que essa luz que o Senhor nos envia nesse momento possa chegar em todos os cantinhos do nosso planeta, principalmente aonde haja dor, aonde haja sofrimento. Só temos a te agradecer, Jesus, por tudo. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornarão presencialmente a partir de 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Será obrigatório o uso de máscara para todas as pessoas a partir de 6 anos. Não haverá evangelização infantil, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: DDD 21 3395 0509.